Queridos irmãos, vamos abrir nossa Bíblia na carta de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, meus amados irmãos, versículos de 1 a 13. Carta de Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Acompanhem a leitura com reverência, com fé e mantenha sua Bíblia aberta durante a exposição. Assim está escrito: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, bondoso és Tu em todos os Teus feitos. Obrigado, ó Pai, porque neste momento agora podemos ouvir a Tua voz. Pedimos que o Senhor venha sobre nós nesse momento e nos conceda, ó Pai, a graça e a sabedoria para entender aquilo que está escrito. Ajuda-nos, Senhor, porque por nós mesmos nada conseguimos fazer. Somos pequenos, somos falhos e somos errantes. Senhor Deus, concede-nos a graça de entender e de receber, e de com fé e temor abraçarmos a Tua vontade boa, perfeita e agradável, para a Tua glória, para benefício nosso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós temos visto a exposição da carta de Tiago aos domingos à noite. E no último domingo nós estávamos aqui reunidos e o Senhor nos exortava a fazermos uma autoavaliação, a saber se de fato nós somos crentes verdadeiros. O crente verdadeiro é aquele que não somente aceita a palavra, mas ele vive a palavra. E ele faz isso porque ele foi aceito por Deus em Cristo Jesus, e agora por Cristo devemos viver na prática de boas obras, obras que refletem a fé que nós confessamos ou professamos ter. Agora a epístola de Tiago vai se aprofundar ainda mais nesse tema. Uma fé verdadeira, ela não se apresenta ou se evidencia apenas naquilo que eu digo. Eu sou crente, eu sou membro da Igreja Presbiteriana de São Martim, eu sou evangélico, eu sou cristão. Não apenas naquilo que você diz,
Mas Tiago vai nos dizer que a prática das boas obras devem estar associadas a essa fé verdadeira. Ou seja, a fé em Jesus Cristo, ela se traduz em atos de bondade, em boas obras. As obras que o Senhor, nosso Deus e Pai, preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Tiago vai nos ensinar aqui, meus irmãos, que a fé em Jesus Cristo vem para nos tornar um povo forte na luta contra o pecado. Temos visto desde o primeiro capítulo que essa carta ela nos ensina que nós somos um povo, apesar de espalhados, apesar de muitos, espalhados por toda a terra, nós somos um só povo, um povo que vive aos pés da cruz, um povo que vive debaixo do senhorio de Cristo. E é sobre isso então que eu gostaria de meditar com vocês nessa noite, no texto que foi lido. Somos um só povo aos pés da cruz. O que é que esse texto vai nos ensinar acerca de sermos um só povo e não povos separados, povos diversos, cada um pensando de um jeito e vivendo de um jeito diferente? Tiago vai nos ensinar aqui que diante da cruz de Cristo, aos pés da cruz de Cristo, todos os nossos pecados que acabam nos separando uns dos outros, o ódio, o egoísmo, o orgulho, a ira exacerbada, tudo aquilo que nos torna um povo separado de irmãos e irmãs, cai por terra diante do senhorio de Jesus. É isso então que Tiago vai nos ensinar, e os versículos de 1 a 4 nos ensinam que aos pés da cruz, o povo que ali se encontra, vivem relacionamentos imparciais, relacionamentos que não são guiados pela vontade própria, pela vontade de cada um. Ou seja, não existe favoritismo diante do Senhor. Volte seus olhos mais uma vez para o texto, por favor. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Preste bem atenção nisso, porque Tiago vai bater muito nessa tecla. Diante do Senhor nosso Deus, na família da fé, não existe acepção de pessoas. E o que é acepção de pessoas? Se fôssemos traduzir essa expressão numa palavra, eu escolheria a palavra favoritismo. Ou seja, diante de Deus, não existe ninguém melhor do que ninguém. Ninguém chega até a presença de Deus o Pai porque é mais rico, porque é mais inteligente, porque é mais bonito, porque é mais sabido. Não existe diferença. Todos nós somos um só povo diante da cruz. Favoritismo, acepção de pessoas não devem ser atitudes de um cristão, porque quando o Evangelho nos alcançou, quando Jesus Cristo veio a nós e se fez homem, Ele se esvaziou da sua glória e assumiu a forma de servo. Aquele que tinha tudo para se fazer diferente de nós, se fez igual a nós. O Deus que é transcendente, o Deus que está acima de nós, acima de tudo, o Criador, o soberano, o onipotente, o onipresente, o onisciente, se tornou um homem fraco, que sofreu dores que eu e você hoje sofremos também. E Ele não fez acepção de pessoas. Se você está atento ao culto, está servindo ao Senhor aqui desde o começo, você leu o capítulo 9 de Mateus na leitura continuada das Escrituras, e ali você viu o Senhor Jesus se encontrando com muitos que na sua época eram rechaçados, eram reprimidos, eram afastados do meio da sociedade por conta do seu estilo de vida. Jesus não deixou de pregar o Evangelho para quem quer que fosse. Jesus falou com um coletor de impostos, Jesus procurou a prostituta, Jesus procurou os perdidos, e não aqueles que já se achavam salvos, aqueles que já se enchiam de orgulho pensando que eram alguma coisa.
Tiago está falando agora para esses irmãos que perderam tudo, que já não tem mais casa, já não tem mais trabalho, estão espalhados pelo mundo e provando das tristezas desse mundo, que nós não devemos viver debaixo desse sistema maligno e pecaminoso que a Bíblia chama de mundo. O mundo jaz no maligno. O que é que significa isso? Significa que a terra foi amaldiçoada também por conta do nosso pecado. E no mundo é assim. No mundo conta quem tem mais dinheiro. No mundo conta quem tem uma aparência bonita. No mundo conta quem sabe falar bonito, quem tem títulos, quem tem posição social. No mundo passa na frente aquele que goza de privilégios por estar num determinado cargo ou cumprir alguma determinada função. Diante do Senhor isso não existe. E na casa de Deus isso também não deve existir. Tiago está dizendo para nós, meus irmãos, não importa se na nossa sinagoga, no nosso lugar de adoração, no templo onde nós nos reunimos para servir ao Senhor, entrou uma pessoa com trajos luxuosos, com anéis de ouro. Não importa se essa pessoa entrou e junto dela veio um pobre andrajoso que não está com um traje luxuoso, que não tem anéis de ouro nos dedos, todos eles devem ser bem recebidos. Mas veja, a palavra do Senhor, ela não somente diz o que deve ser feito, a palavra do Senhor, ela é uma espada de dois gumes. E como uma espada de dois gumes, essa palavra ela é poderosa, capaz de prescrutar todo o nosso coração, sondar o nosso coração. Deus sabe o que se passa na nossa mente e no nosso coração, e Ele sabe como nós reagimos diante de situações como essa. A palavra do Senhor nos sonda. Ao lermos essa palavra, nós somos lidos por ela, meus irmãos. E quando Tiago diz como nós devemos nos comportar diante de uma situação como essa, recebendo uma pessoa rica e ao mesmo tempo uma pessoa pobre, a palavra do Senhor nos adverte: cuidado, não trate com bondade o rico e com desprezo o pobre. Tiago está falando isso, meus irmãos, porque é natural de um coração pecaminoso, é natural do nosso coração sem Cristo preferir as coisas que brilham, as coisas que são reluzentes, as coisas que demonstram ter uma importância e uma significância neste mundo, mas que nós fechamos os olhos para quão passageiras e temporárias essas coisas são. E aqui ele nos diz que ouvir a palavra de Deus e falar a palavra de Deus não substituem uma aplicação dessa palavra. É isso que a palavra está fazendo, ela está sendo aplicada por Tiago aos nossos corações. Se vocês fazem isso, se vocês tratam o rico em detrimento do pobre, se vocês preferem uns aos outros ao invés de outros, vocês estão como juízes tomados de perversos pensamentos. Primeiro, que a palavra do Senhor não nos chama para ser juízes. E além disso, Tiago está dizendo que agindo dessa forma, nós não estamos somente nos parecendo juízes, mas juízes perversos. A palavra do Senhor nos chama, meus amados irmãos, de uma maneira muito clara, de maneira muito direta, não somente a ouvirmos a palavra, acolhermos a palavra, mas praticarmos essa palavra. E o que Tiago está nos ensinando aqui é que o amor de Deus não faz acepção de pessoas. O evangelho do Senhor Jesus Cristo não escolhe o gerente do banco para ser membro da igreja e o mendigo que está necessitado e bate na porta da igreja pedindo por um auxílio, pedindo por um socorro. A gente vira para ele e diz assim: vai embora, sai daqui, a gente não tem nada para lhe ajudar hoje não. Isso não é só errado, isso não é somente feio, isso é pecaminoso. Isso não reflete em aspecto nenhum a bondade que nos alcançou. O apóstolo João, discípulo amado, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 20, ele nos ensina que o amor que nós temos para com Deus, ele é visto, ele é percebido
pela forma como nós amamos o nosso próximo. Vamos lá. Estamos aqui em Tiago, não estamos tão distante de 1 João. 1 João capítulo 4, versículo 20. 1 João capítulo 4, versículo 20. João 4, versículo 20, se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Somos desmascarados pela palavra do Senhor. Toda falsidade que porventura nós sustentamos ou ostentamos é desfeita diante da cruz de Cristo. Porque Ele sonda os nossos corações e Ele traz a verdade que habita nesse coração. E que precisa ser tratado pelo Senhor. Jesus Cristo, andando com os seus discípulos, certa vez respondeu a um escriba que perguntou, quem é o meu próximo? Ele contou a parábola do bom samaritano. E você conhece bem essa parábola? Certo homem que descia de Jerusalém foi encontrado por malfeitores e foi deixado como que morto. Parecia que ele estava morto. Passa um sacerdote, passa o levita, mas o samaritano é quem chega perto, chega próximo, chega perto e socorre. E assume aquele peso sobre si, ele coloca sobre o seu animal. Ele tira das suas finanças, ele se envolve com aquilo, ele ama o que estava perdido, o que parecia morto. E ali o Senhor Jesus ensinou o que é amar ao próximo. Irmãos, o pecado que nos faz ter certo favoritismo por algumas pessoas e por outras não, é veemente confrontado e vencido quando nós ouvimos as palavras de Jesus Cristo e seguimos essas palavras, aprendendo a amar o próximo. A questão não é mais saber quem é o meu próximo. Hoje somos próximos de muitas pessoas, estamos ao lado de pessoas que precisam de cuidado o tempo todo. Eu penso que a pergunta a ser respondida é: de quem eu quero ser próximo? De quem você quer ser próximo? É daquele que é rico ou do que é pobre? É daquele que tem algo para te dar em troca ou é daquele que depende de você o tempo todo? É daquele que suga suas forças ou é daquele que você pode sugar as forças? Tiago nos ensina aqui que devemos ter uma fé que se traduz em amor ao próximo. E esse amor não deve ser baseado em acepção de pessoas. Os nossos relacionamentos não devem ser parciais. Diante da cruz, somos um só povo, escolhido pelo Senhor. Percebe? Não somos nós quem escolhemos. Quem escolhe é o Senhor. E Ele é quem ajunta debaixo da sua sombra povo de toda tribo, língua, raça, nação. E chama de meu povo. Nós somos o povo do Senhor. Mas diante da cruz, nossos relacionamentos, eles não devem ser apenas imparciais. Eles são de fato relacionamentos escolhidos por Deus. Veja o que diz o versos de 5 a 7. Olha, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. Tiago, ele continua nessa mesma palavra confrontadora. Irmãos, lembrem-se disso. O povo que leu e que ouviu essas palavras a primeira vez era um povo que tinha perdido tudo. E perderam tudo por conta dos poderosos da sua época que perseguiram a sua fé. E agora eles estavam flertando novamente
em desejar ser como esse povo que perseguiu eles. Nossa, é bonito você ter um status social no Império Romano. É bonito a gente estar numa carruagem. É bom, é agradável provar das riquezas deste mundo. Mas Tiago diz assim, meus queridos, Deus escolheu os que são pobres para esse mundo, para enriquecê-los de fé, herdeiros do reino. Diante da cruz só prevalece a vontade de Deus, meus irmãos. E a vontade do Senhor, ela é boa, é perfeita e é agradável. Isso significa que quando o Senhor nos escolheu, quando o Senhor nos trouxe para a sua presença, a nossa vontade, o nosso gosto, as nossas afeições, tudo isso foi lavado pelo sangue do Cordeiro, foi redimido, deve ser transformado. Quais são as nossas preferências? Quais são os nossos gostos? Qual é a nossa vontade? Tudo isso deve se dobrar diante do senhorio de Cristo. Deve se dobrar diante do Senhor. E isso se traduz na postura que nós temos, a começar uns com os outros aqui, nesse lugar. Irmãos, 39 anos, quantas vidas já não passaram por aqui? Quantas pessoas já não serviram o Senhor aqui? Quantos que ainda estão aqui desde o começo, que podem testemunhar, não somente a passagem de pastores, de oficiais, mas de irmãos que foram bênção, mas que de alguma forma sofreram, porque em algum aspecto foram rechaçados, foram reprimidos, foram rejeitados por nós. Essa é uma palavra que nos chama ao arrependimento. É uma palavra que nos chama a nos orientarmos diante da cruz de Cristo, porque Jesus não nos rejeitou. Ele veio ao nosso encontro e nos abraçou. Ele veio ao nosso mundo, se fez homem e sofreu as nossas dores no nosso lugar. Ele não escolheu o bom ao invés do mal. Não tem bom no nosso meio. Não tem o melhor entre nós. Todos nós somos pecadores diante do Senhor. Na sua soberana eleição, de forma amorosa, graciosa e sábia, o Senhor fez as escolhas mais improváveis. Veja quem Ele escolheu. Olhe para você mesmo. Olhe para você mesmo e pense: Senhor, o Senhor me escolheu. O Senhor me chamou para ser seu filho. O Senhor anunciou a sua palavra de salvação e por teu Espírito me convenceste do pecado. Senhor, fizestes isso mesmo. O que eu fiz para merecer, eu não fiz nada para merecer isso. Que ato de misericórdia, de bondade, de poder amoroso é esse sobre a minha vida? Eu preciso replicar e representar este amor por onde eu for. A vontade de Deus nos leva a relacionamentos escolhidos pelo Senhor, porque a salvação não foi comprada, ela não é merecida. Logo, a minha fé deve caminhar lado a lado, me deve levar a caminhar lado a lado com pessoas que eu não escolhi também. Foi o Senhor quem escolheu. E agora pense: se o Senhor te escolheu e escolheu os seus irmãos e irmãs que aqui estão, e a vontade do Senhor é boa, em nome de Jesus, pelos olhos da fé, enxergue que esse seu irmão, que essa sua irmã ao seu lado, deve fazer bem para a sua caminhada e não mal. Não somos um povo estranho que se reúne aqui no domingo simplesmente para adorar a Deus. Devemos ser um povo conhecido do Senhor e que anda junto, servindo a Deus. Um só povo, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros, perdoando uns aos outros. Tiago diz: olha, aqueles que vocês estão buscando, esses ricos da época aqui,
São exatamente os que oprimiram vocês, foram os que arrastaram vocês para os tribunais e fizeram que vocês perdessem os seus próprios bens. Vocês quase que morreram por causa deles. Tiago está dizendo, meus amados irmãos, que as aparências deste mundo, que muito nos atraem, que muito nos enchem os olhos, são passageiras e são terríveis para nós. Aquilo que nós abraçamos, achando que é bom, achando que é agradável, achando que é exatamente o que nós precisamos, pode ser a nossa maior perdição. Ah, não, eu quero uma igreja assim, 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 uma igreja muito diferente da igreja que eu estou hoje. Eu quero uma igreja que tenha esse tipo de música, eu quero uma igreja que tenha esse tipo de banco, eu quero uma igreja que tenha esse endereço, que seja em tal bairro da cidade, que tenha esse tipo de pregador, que tenha esses oficiais. Eu quero uma igreja assim, assim, assim. Mas o Senhor nos trouxe para este lugar, o Senhor me alcançou neste lugar, e neste lugar o Senhor quer nos tornar povo dele. É triste como esse pensamento mundano toma conta do nosso coração e da nossa mente, ao ponto de que a gente quer transformar a igreja, muitas vezes, num restaurante self-service. Você bota no seu prato aquilo que você gosta. E às vezes a gente quer vir para a igreja e fazer a mesma coisa. Hoje o culto, se o culto for bom mesmo assim, a palavra vai ser sobre esse assunto. O grupo de louvor vai ter que cantar aquela música. Nossa, aquela menina não cantou hoje, então não foi bom. Isso é self-service. O reino de Deus não é self-service. O reino de Deus é graça superabundante. O reino de Deus é para aqueles que estão perdidos. É para aqueles que olham para si mesmos e reconhecem diante da cruz de Cristo que nada têm, mas em Cristo Jesus possuem tudo. O Deus providente nos alimenta e nos sustenta de tudo aquilo que nós realmente necessitamos. O texto segue e nos lembra que esses relacionamentos aos pés da cruz, nos tornando um só povo, deve ser fundamentado excepcionalmente no amor. A lei régia, está escrito no verso 8. Devemos observar, se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem em fazer isso, em amar o próximo. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Amados irmãos, não é a primeira vez que a Escritura ela nos diz que quem deixa de amar ao próximo peca contra o Senhor. Levítico capítulo 19 é a primeira vez onde nós encontramos esse texto. O Senhor Jesus nos evangelhos também responde a mesma coisa, dizendo que a lei ela é resumida em 2 grandes mandamentos: amar ao Senhor nosso Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. E aqui Jesus ele está resumindo as 2 tábuas da lei. Os 4 primeiros mandamentos, as nossas obrigações, o nosso dever para com o Senhor: não ter outros deuses, não fazer imagem de escultura, não chamar o nome de Deus em vão, guardar o dia do Senhor. Essa é a primeira tábua da lei, que se resume em amar a Deus acima de todas as coisas. Por ato seguinte, a segunda tábua da lei: honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não mentir, não dar falso testemunho, não cobiçar as coisas dos outros. Se resume em amar ao próximo como a nós mesmos. Aqui Tiago está dizendo que se nós fazemos isso, ou se nós dizemos que amamos ao próximo, mas fazemos acepção de pessoas, cometemos pecado. Diante da cruz de Cristo, meus amados irmãos, toda hipocrisia cai por terra. Porque qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago está nos lembrando aqui que nós não somos salvos pela lei, não somos salvos por observar a lei, mas se nós estamos em Cristo e nós não buscamos servir a Cristo segundo a lei de Deus, ele vai dizer: tem uma coisa muito errada aí.
Porque aqueles que foram alcançados pela graça salvadora de Jesus amam o Senhor e desejam agradá-lo de todo o coração. Amam ao Senhor e desejam não somente viver uma vida nova, no sentido de uma vida superior àqueles que não conhecem a Cristo, uma vida que se traduz em amor. Veja os mandamentos que ele cita aqui, meus irmãos, versos 11 e até o 12. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Lembra que o Senhor Jesus falou sobre não matar, sobre não adulterar? Lembra que o Senhor Jesus falou sobre não dar falso testemunho? Jesus aprofundou esses mandamentos e ele disse, olha, se você não mata o seu irmão, mas se você chama o seu irmão de louco, você pecou. Se você não adultera, mas no seu coração, ao passar uma mulher ou um homem, você deseja, você adulterou. Se você diz que vai fazer uma coisa e não faz, ou seja, se você faz um voto e não cumpre, você quebrou o 9º mandamento também. Jesus aprofundou isso, meus amados irmãos, mostrando que a nossa vida precisa ser integralmente transformada pelo poder que vem somente dele. Nossa vida deve ser encharcada de amor. O amor que transforma, o amor que salva, o amor que nos torna um só povo. Amor, aqui, como Tiago está nos ensinando, é tratar as pessoas como Deus nos trata. Como é que Deus olha para você? Ou como é que você pede para que o Senhor olhe para você? O salmista diz, Senhor, não lembre-se de mim segundo os teus juízos. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia. Como é maravilhoso, irmãos, sermos lembrados por Deus, pelo seu olhar misericordioso. É quando a misericórdia do Senhor nos alcança, que em meio às aflições deste mundo nós conseguimos respirar livremente. A aflição que nos aflige, que nos sufoca, passa quando a graça do Senhor se faz presente na nossa vida. A tempestade pode estar quase afundando o barco, mas se o Senhor está conosco ali, o Criador dos céus e da terra, com poucas palavras, aquieta a tempestade do nosso coração e nos traz a sua paz. Veja o cuidado do Senhor para conosco. Palavras de paz, palavras de ânimo, palavras de amor, pensamentos bondosos. É isso que nós devemos ter uns para com os outros. É assim que nós devemos agir uns para com os outros. Relacionamentos fundamentados no amor. Devemos prestar atenção naquilo que nós falamos, naquilo que nós pensamos e na forma como nós vivemos. Aqui dentro de casa, para que lá fora, quando nós andarmos por esse mundo mal, a luz de Cristo brilhe através de nós. Não sejamos, irmãos, um povo hipócrita. De hipocrisia o mundo está lotado, cheio. Sejamos nós um povo diferente, um povo que fala e que vive a verdade, porque Jesus nos salvou. Grande é aquele que prometeu. Hoje pela manhã, vimos a exposição do Salmo 121. E quando nós passamos por caminhos tortuosos nessa peregrinação rumo ao novo céu e à nova terra, e precisamos de socorro, e precisamos de ajuda, e precisamos de um braço forte estendido em nosso favor, o Salmo 121 diz: o Senhor é o nosso socorro, dele vem a nossa salvação. Sejamos nós também auxílio para aqueles que precisam de ajuda, sem fazer acepção de pessoas, sem fazer, meus irmãos, sem ter favoritismo no nosso coração. Lembrando-nos mais uma vez da parábola do bom samaritano, o sacerdote e o levita, eles diziam ter uma fé correta. Você lembra disso? O sacerdote passou e o levita também, mas eles não pararam
Por quê? Porque eles estavam indo para o templo servir ao Senhor. Mas Jesus nos diz que eles deixaram de servir ao Senhor, não amando o próximo. O que é que nós temos feito? Será que você está mais preocupado no aniversário da igreja, com a decoração, com o que a gente vai comer depois do culto, com o louvor, se a igreja está bonita, se está limpo, mas dentro de casa a nossa vida familiar está um caos, uma bagunça. Você chegou aqui, mas os relacionamentos estão estremecidos, espinhosos, feridas. Isso não é um culto agradável a Deus. O Senhor nos chama ao arrependimento, irmãos, nessa hora, e nos chama para ser curado por Ele, amado por Ele. 39 anos é um tempo de não somente agradecer a Deus, mas de refletir segundo aquilo que o Senhor mesmo nos chamou para ser. Um povo santo, que crê nele e que tem somente um coração enraizado nas palavras de Jesus, aos pés da cruz, olhando para o nosso Salvador, para a obra do nosso Salvador, que não está mais pregado na cruz, mas que ali venceu a morte, que ali nos tornou um só povo, disposto a amá-lo, a servi-lo, a adorá-lo e a caminhar lado a lado com seus irmãos. Esse texto nos ensina, amados, que aquilo que nós aparentamos ser deve estar conectado com aquilo que nós falamos e fazemos. Não somente pareça crente, seja crente. Ser crente é amar, independente da posição ou da postura do outro. É acolher, é abraçar, é se preocupar. Meu irmão não veio hoje, o que aconteceu? Manda uma mensagem. Visite. Será que ele está doente? Será que ele está precisando de ajuda? Será que ele está triste em casa? Será que ele simplesmente não quis vir? Por que ele não quis vir? Devemos nos importar mais uns com os outros. Debaixo da cruz, nós passamos por uma cirurgia onde Deus arrancou de nós o tumor da hipocrisia. Isso não deve mais ser parte de quem nós somos. O Senhor nos salvou. Esse texto nos ensina a viver uma fé verdadeira a partir de dentro da nossa casa. Marido e mulher, pais e filhos, irmãos e irmãs. A igreja é uma extensão do lar. Se na sua casa é exaltado aquele que tem mais, é exaltado aquele que aparenta ser mais bonito, e você reprime e rejeita aquele que não é segundo o seu gosto, isso vai chegar aqui na igreja. Viva o evangelho na sua casa. Em terceiro lugar, esse texto ele nos lembra ser misericordioso, como o Senhor foi e ainda é, porque todos os dias as suas misericórdias se renovam sobre nós. Grande é o seu amor, e essa é a causa de nós não sermos consumidos. Irmãos, vamos aprender a ser como Jesus. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Aqui não tem ninguém maior do que ninguém. Só tem um exaltado, só tem um que deve ser glorificado, só tem um, é o Santo de Israel, é Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. A Ele nós rendemos honra, glória e majestade, pois não somos merecedores de nada, não somos donos de nada, e não temos razão de declarar guerra uns contra os outros, quando Cristo Jesus é a nossa paz. Que Ele nos abençoe, que Ele nos conceda a graça, a fim de vivermos unidos, seguindo os seus passos até o fim. Senhor Deus, bendito sejas Tu. Bendito sejas Tu por anunciar a verdade aos nossos corações e nos trazer, ó Deus, ao arrependimento. Unifica o Teu povo debaixo do Teu senhorio, Jesus. O vínculo do amor é o que nos torna um só povo. Não deixe então que a mentira do mundo, os enganos do nosso coração e as ilusões de Satanás
nos façam levantar muros aonde o Senhor já destruiu. A tua igreja é um lugar de acolhimento, é um lugar de paz, é um lugar onde todos os que aqui se reúnem não só experimentam e provam do amor de Deus, mas espalham este amor nos relacionamentos, cuidando uns dos outros. Ajuda-nos a amarmos mais e anunciarmos assim o teu amor. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém.